Olá, eu sou a Isabel Maio e este é o segundo episódio do Fios de Maio. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2023 e, como já perceberam, o podcast já tem nome. Está relacionado com o meu arroba do Instagram e por sugestão de várias pessoas no Discord da Cristina, a opinião foi unânime que este nome faria todo o sentido e eu resolvi seguir o conselho e aceitar, e está muito giro e eu estou muito satisfeita com esta escolha. Eu tenho antes de mais nada, que agradecer o apoio incondicional que eu recebi com o podcast, não só nos comentários do YouTube, como em todas as outras redes em que eu me relaciono com a comunidade tricotadeira, porque eu duvido que alguém que tenha iniciado um podcast recentemente ou até antes tenha sido tão levadinha pela mão como eu fui pelas minhas amigas e por esta comunidade que se junta quando o assunto é tricô. Foi desde se oferecerem para me fazerem a edição dos vídeos, foram os empurrões indispensáveis para eu não desistir e não voltar atrás com a ideia inicial e portanto dificilmente alguém se sentiu tão levadinha pela mão, não há outra expressão, como eu me senti e como me tenho estado a sentir desde que resolvi embarcar nesta aventura. Por isso, obrigada por estarem aí desse lado e obrigada por quererem estar comigo e quererem que eu continue a partilhar convosco aquilo que eu gosto de fazer e que eu gosto de dar a conhecer aos outros. Bem, aqui para não me esquecer de nada, eu hoje fiz uma pequena cábula. Eu já tinha gravado este segundo episódio, mas a luz ficou tão má, estava tão difícil de ver tudo que eu desisti. E realmente o segundo episódio tinha essencialmente a intenção de mostrar aquilo que eu deixei no ar, não é? Lancei o isco e depois fui cobrada, e ainda bem que fui, que eu tinha que mostrar sobre aquilo que estava a falar. E o meu segundo episódio tinha muito a ver com isso, com mostrar-vos os meus trabalhos de ponto cruz, dos quais eu tinha falado, e o Knit Journal, que também me pediram para mostrar um bocadinho mais em pormenor, e depois eu acabei por me perceber que havia uma data de coisas que eu me tinha esquecido de mostrar. Eu também não gostava que os podcasts fossem muito longos, porque eu não gostava de fazer corte e edição, quero que isto seja assim tudo gravado de uma assentada, nem sempre me vai correr como eu quero, não é? Mas vamos continuar a tentar que seja assim, e portanto não gostava de fazer episódios muito longos mais nesse sentido. Mas acabei por demorar mais tempo do que aquilo que eu tinha planeado e portanto acabo por ter aqui alguns objetos terminados para mostrar e estou muito satisfeita com eles e portanto o podcast não vai ser só os discos pedidos, vai ter também aquele aspecto mais formal de eu acabei qualquer coisa e então eu vou mostrar. Então, para não ficar muito longo, vamos lá. Eu terminei estas meias. Estas meias eram o projeto iniciado há mais tempo e eu terminei estas meias porque, digamos que elas eram o projeto que estava mais à mão para ser terminado. Eu já tinha falado um bocadinho delas no primeiro episódio porque elas estavam em andamento e já tinha explicado que elas estavam a ser feitas com restos de 4 novelos que faziam parte de um conjunto. Portanto, foi a minha mãe que tricotou os novelos todos. Ela fez meias em azul e verde e amarelo e este laranja. E depois com os restos eu sempre imaginei que iria fazer assim um par de meias com aqueles bocadinhos. Ainda sobrou qualquer coisa, no entanto eu tentei que elas ficassem o mais iguais possível e estou contente. As meias são para mim, são lisas, não têm ciência nenhuma, têm um calcanhar de carreiras encurtadas, cos com canelado 2x2, 60 pontos, agulhas 2,5 mm. Estas foram tricotadas com Adi Crazy Trio. Estão prontas, estou contente, são menos um objeto na lista e isso é bom. Depois, e eu tinha-vos mostrado que eu tinha começado estas meias, mesmo no dia antes de ter gravado o primeiro episódio, e tinha dito que eram
são umas meias que foram feitas a pedido, e que me pediram que fizesse as meias sem biqueira. Eu vou encaixar aqui no bloqueador, porque eu acho que se vai ver melhor o efeito que faz. É isto. Isto é, o fio é Crazy Over Ball, na cor 2334. Isto foi tricotado com TPNs 2 milímetros e meio e tem 68 pontos, que é assim uma contagem de malhas maior do que aquilo que seria habitual, também não são para mim. E eu acho que elas, como pretendem ser assim larguinhas e confortáveis, para ser uma contagem adequada. E eu acho que não me enganei. Portanto, o par está feito, está aqui outro. E são para entregar à dona, penso eu, que no próximo fim de semana, o último de fevereiro. Pronto, estes são os 2 projetos terminados. Tenho mais um projeto de tricô para vos mostrar, porque ele recebeu algum carinho e atenção e, portanto, está um bocadinho maior. Vou deixar aqui de novelo antes que caia. É o frisos da Fabi, que eu comecei porque está a decorrer um call no canal do Discord da Cristina, que iniciou dia 1 de janeiro, portanto dia de ano novo, e o requisito a cumprir é tricotar um modelo da Fabi do Meias. Portanto, eu escolhi o frisos, eu já tinha comprado o frisos há muito tempo, inclusive na altura em que comprei o modelo, comprei logo o fio para o tricotar e, portanto, estava tudo a postos para pegar neste modelo. Portanto, esta secção central é Fisherman's Rib. Isto é feito com 2 fios, que é para... Portanto, uma das cores sobressai um bocadinho mais nestas carreiras aqui, que parecem mais malha de meia, e depois aqui nas de dentro sobressai a outra cor e do outro lado vice-versa. E depois nestas abas de garter vamos fazendo aumentos e o child vai crescendo. Child, cascol, quiser. Isto é para oferecer ao meu pai. Vai ser ele o premiado com o frisos nestas cores. Eu gostava muito de fazer um para mim. Não sou a maior adepta de tricotar o mesmo modelo 2 vezes, mas estou a gostar muito e, portanto, não está fora de questão voltar a fazer o modelo. Não já de seguida. E definitivamente não com estas cores, com umas cores um bocadinho mais espampanantes, que é um bocadinho mais a minha praia. Pronto, mas ele estava assim, mais ou menos por aqui. Eu já passei melhor, já passei o meio mais ou menos, já passei o meio no que diz respeito às carreiras em altura, que a gente vai avaliando mais aqui pela secção central, mas tendo em conta que aqui há aumentos e que isto vai sempre crescendo, eu tenho cada vez mais malhas para tricotar nas abas e, portanto, mas em termos de números de carreira em altura eu já passei o meio e estou muito contente e tem sido das peças de tricô aquela que mais me tem apetecido tricotar. Precisamente por esse motivo e por não ter voltado a pegar em mais nenhum dos outros projetos de tricô é que eu não tenho mais nada para vos mostrar e não vos vou mostrar o mesmo que já vos tinha mostrado no episódio passado e que não saiu do sítio. Então, primeiros discos pedidos, os meus trabalhos de ponto de cruz. Eu induzi-vos em erro, disse-vos que tinham transitado do ano anterior 3 trabalhos de ponto de cruz, mas não são todos os que eu tenho em andamento. Ou seja, eu tenho mais um, só que ele já é muito antigo e é relativamente antigo, é mais que os outros, e eu não me estava a lembrar dele. E depois, quando andei a ver o que é que tinha e porque é que tinha e o que é que havia de mostrar, encontrei-o e trouxe. Eu vou explicar mais ou menos a história dele e o porquê dele estar parado há tanto tempo. Portanto, a peça é isto aqui. Isto é um... Vamos escapar o nome em português. Isto é um quadro de nascimento, um registro de nascimento da marca Stony Creek. É um desenho muito conhecido, já com alguns anos, que tem aqui ao centro um urso. Deste lado tem um coelhinho, que por acaso está completo, ponto linear e tudo, e deste lado tem
um borreguinho e depois tem uma ramagem de flores que vai pelas laterais e que vai fechar em cima e vai fazer uma espécie de um quadrado. Eu queria muito fazer este trabalho, já queria ter feito este trabalho quando o meu filho mais velho era criança, ou bebê, ou mais pequenino, e depois não avancei com isso. Quando fiquei grávida do meu filho mais novo, foi logo imperativo iniciar este trabalho. Só que, no meio de algumas incertezas, eu perdi um bocado a motivação de bordar esta peça, que inicialmente ia ser, neste momento, mesmo depois de concluída, eu não sei se vai ser, portanto, o desenho final é isto, tinha intenções de ser uma pequena colcha para usar na alcofa, ou no ovo, ou no carrinho, quando ele saísse. Ia ser forrado atrás e ia ter um folho com passa-fita, onde depois eu iria aplicar uma fitinha, assim, de uma cor que ficasse bem no bordado, que aparecesse no bordado, não é? Azul, cor-de-rosa, eventualmente um amarelo ou alaranjado, que tem aqui uns tons de salmão, assim, e construir assim uma peça. Mas depois eu perdi a motivação para bordar isto, nunca tive ideia de fazer disto um quadro para pôr na parede e, como tal, o miúdo foi crescendo e eu acabei por ir pondo isto de lado. O coelhinho já foi feito, já depois desta fase de ter posto de lado, portanto houve uma altura em que disse, não, ok, vou acabar a peça. Mas depois fiz o coelhinho e acabei por não encontrar mais motivação para continuar e, portanto, ele está assim, está a ser bordado num linho. E isto dá-me imenso prazer bordar. Eu gosto muito de bordar em linho, mas não consigo ainda encontrar motivação para continuar. Não quer dizer que não pense em pegar nele daqui a 1 ano ou 2 e fazer mais um bocado e depois pôr de lado ou não. A minha motivação para o ponto cruz andou sempre neste vai e vem. Há umas alturas em que quero fazer e bordo imenso, não necessariamente preciso de terminar ou não uma peça, e depois volto a perder aquela motivação e ponho de parte e por aí fora. Mas em termos de trabalhos em andamento, este é definitivamente o mais antigo, não tenho nada mais anterior do que isto. O meu filho mais novo, para vocês terem noção, faz 13 anos em junho, portanto eu comecei a bordá-lo onde ele não tinha nascido. Portanto, de certeza que comecei a bordá-lo para aí há 13 anos e está assim. Não sei qual vai ser o destino final desta peça, mas se houver evoluções eu vou mostrando. A seguir tenho este inverno da The Cricket Collection, é o nome da marca. Existem as 4 estações. Eu tenho o inverno concluído e estou a mostrar-vos o inverno porque o segundo projeto que eu tenho, não em andamento, está completamente parado, mas que eu tenho a decorrer, é esta primavera. Portanto, o S está praticamente concluído, tem aqui um chapéu, tem aqui um caracol, mas depois eu parei assim, mais ou menos aqui, e nunca mais peguei nela. A ideia é abordar as 4 estações, como é óbvio. No tecido azul do inverno, a ideia é fazer também o verão, e no tecido, isto parece bege ou esbranquiçado, mas não é, é amarelinho. Onde estou a fazer a primavera é mais tarde vir a fazer o outono. Tem sido um trabalho no qual eu não voltei a pegar por ter outros que quero mais trabalhar e terminar. Acho que vai ser um projeto no qual eu vou pegar de uma forma mais assídua quando os outros 2 que vos vou mostrar a seguir estiverem concluídos. Aí definitivamente eu pego neste e faço e não tenciono largar enquanto não estiver pronto. Vou mostrar este primeiro. Este é o projeto no qual eu tenho estado a trabalhar um bocadinho desde que eu gravei o primeiro episódio e depois fui desafiada a mostrar os projetos, e a Cristina abriu um canal, um tópico, para quem quisesse fazer uma espécie de sal de ponto de cruz ou outro bordado qualquer, e fui desafiada pela Ana Teresa para pegar e bordar alguma coisa.
Então, quando eu peguei neste trabalho outra vez, estas montanhas aqui em cima só tinham assim este bocadinho, aqui. As letras já estavam todas feitas e o carrinho amarelo também. Portanto, recentemente eu concluí as montanhas todas, mais ou menos daqui até à ponta, com todas as cores. Aqui não falta nada. Este carrinho precisava só daquele bocadinho de ponto atrás que foi feito e, portanto, o carrinho está concluído. E tinha aqui uma sombra também, não estava feita e agora está. E já iniciei o carrinho seguinte. Esta peça é para o meu filho mais velho, que já me pediu há muito tempo e inicialmente ele queria fazer uma almofada e tê-la tanto em disposição, não é? Como objeto de decoração em cima da cama dele. Ele recentemente viu que eu estava a bordar a peça e disse: sim, é ótimo, ainda bem que vais acabar, mas eu já não quero almofada. Se calhar o ideal é nós pormos isso numa moldura e ficar na parede ao pé das outras coisas. Ele não acha isto nada bebê, ainda bem. Ele acha estes bordados muito giros. Aliás, os meus filhos são sempre super encorajadores e gostam imenso daquilo que eu faço, quer seja tricô, quer seja crochê, quer seja bordados, quer que seja. E então, se for para eles, está ótimo, é tudo giro. Eles não acham nada fora de tempo já. E isso é uma delícia. Só para nada que eu não trouxe papel para aqui. Também não é importante. Portanto, 3. E agora vem a dor de cabeça. A dor de cabeça está feita. A dor de cabeça está quase a chegar ao fim. Pronto. Da outra vez que eu gravei isto, o sol batia de tal maneira aqui por todo lado que isto se via à transparência. Eu vou tentar pôr assim. Eu não sei se estou a mostrar tudo, porque eu não estou a ver nada. Mas isto chama-se Sewing with Mama e é da Candamar Designs. Ao contrário de todos os outros trabalhos de ponto cruz e ao contrário de tudo aquilo que eu costumo fazer, eu acho que nunca fiz mais nenhuma peça como esta. Isto é um kit, ou seja, isto vinha com tudo, tecido, fio, os esquemas e até uma agulha. Que é um formato que eu não estou muito habituada. Há imensas pessoas que só bordam kits, mas eu não costumo fazer isso. Portanto, eu costumo tirar o modelo de uma revista ou eventualmente até comprar o modelo, mas sem ser kit, sem trazer o material para bordar. E depois escolho eu o tecido. Devo dizer que substituí este tecido. O tecido era muito mais pequeno, os quadradinhos eram muito mais pequenos do que estes e o quadro ia ficar ridículo de minúsculo para trabalhar aqui a dar. E portanto eu substituí isto por um quadrilé um bocadinho maior e o quadro, e vocês dizem assim desse lado, mas isso está feito. Pois, antes tivesse. Ele está completamente bordado. Ele tem feitas a maior parte das decorações. Desde que a Ana Teresa me desafiou, eu já fiz estas decorações da máquina. Oi, coitado do meu fio. Da máquina de costura. E iniciei aqui este ponto atrás, que vai fazer aqui uma espécie de um relevo dos cortinados. Acho eu que são cortinados. Portanto, a mim o que me falta na prática é, portanto, falta aqui mais disto e falta aqui, assim, mais destes riscos brancos que mal se vêem, mas que fazem com que o cortinado pareça uma espécie de uma renda. Portanto, é uma coisa semelhante a isto que está aqui em baixo. Vou virar aqui para a luz, não se vai ver nada. Pronto, o trabalho que eu tenho para fazer é isto. Portanto, está mesmo na reta final. Quem comprou este kit foi a minha mãe. Ela comprou-me como oferta, não é? Mas é suposto o produto final, o quadro final, ser para ela. E, portanto, eu estou-lhe a dever esta prenda há imenso tempo. Eu não tenho muito bem noção de quando é que isto foi terminado. Mas eu acho que, portanto, eu concluí um outro quadro que está emoldurado e pendurado na parede do meu quarto 2 semanas antes do meu filho mais novo nascer, quando vim para casa, quando fiz a interrupção de trabalho, porque ele estava prestes a nascer. E eu acho que iniciei este kit no ano em que ele nasceu.
eventualmente no verão. Portanto, em 2010. Eu não tenho a certeza absoluta, mas não devo estar muito fora da lógica. Portanto, no verão deste ano, eu penso que este trabalho faz 13 anos de iniciado. Ele está a muito pouco do fim, mas eu confesso que a motivação para fazer esta última parte tem sido zero. Ainda um dia deste eu dei uma espreitadela no meu Knit Journal e eu tenho aqui uma fase deste quadro documentada entre março e maio de 2019. Eu trabalhei muito neste quadro, ainda na parte toda só de bordar a ponto de cruz, sem os detalhes de ponto linear. E foi nesses 2 ou 3 meses que eu fiz o bolo deste quadro, com uma motivação tremenda de o terminar e de o oferecer à minha mãe. E depois a motivação foi por água abaixo para estas pequenas conclusões, estas partes que acabam por ser muito mais enredosas e dar muito mais trabalho do que foi fazer o bordado em ponto de cruz. E ele tem estado parado e realmente o tricô tomou assim um papel principal e foi por causa do tricô que o ponto de cruz foi ficando assim um bocadinho para trás, mas eu tenho imensa vontade de fazer todas estas artes, digamos assim, não é ao mesmo tempo, mas é em simultâneo. E, inclusive há imensas pessoas, até quem faz só ponto de cruz e borda, que utiliza um sistema de rotação e atribui dias específicos aos seus trabalhos, que é para conseguir ir dando atenção a tudo que tem. E eu até acho que nem tenho assim muitos, e portanto devia ter a capacidade de gerir uma determinada rotação, e ela nem precisava de ser muito estanque, mas não tenho conseguido. Pronto, mas agora conforme forem acontecendo atualizações e evolução, eu prometo ir mostrando aqui. Vocês já viram que eu tenho, não são muitos trabalhos, e inclusive um deles está muito perto do fim, e eu não tenho assim grandes, quer dizer, eu tenho planos para abordar mais coisas, mas não tenho assim um plano muito apertado para iniciar já novos projetos, e como às vezes faço com o tricô, que gostava de fazer mais rápido, porque tenho outras coisas na calha que gostava imenso que começassem a avançar e eu pudesse estar a trabalhar nelas. Não é o caso do ponto de cruz, é assim um sistema mais calmo, pelo menos agora. Por isso vamos ver no que é que vai dando. Segundo disco pedido, o Knit Journal. O primeiro volume. Está aqui. Eu devo dizer-vos que quando eu iniciei este registro, não foi de todo com a intenção de tomar nota dos projetos que eu ia fazendo. A ideia era que estes cadernos servissem para eu tomar notas de técnicas e novas aprendizagens que eu fosse fazendo com o tricô, à medida que fosse fazendo determinado projeto, e se eu aprendesse algo novo, ou se eu quisesse tomar nota de como é que se faz determinada coisa para não me esquecer, ficava aqui anotado. E foi isso que aconteceu ao início, portanto, eu tenho aqui uma foto das primeiras meias que eu fiz, já estão aqui na contracapa, porque aquilo que eu tinha inicialmente feito e escrito na primeira página prendia-se mais com uma descrição das meias em si do que propriamente ligar muito ao projeto em particular. Portanto, não quer dizer que não esteja aqui aquilo que é essencial para mim tomar nota no Knit Journal, que é o fio que eu estou a usar, as agulhas, quando comecei e quando acabei, mas depois havia uma descrição de montei não sei quantas malhas e fiz um corte canelado 2x2 durante 20 voltas, e acontecia assim todo um processo descritivo daquele projeto. E foi isso que eu fiz, tomei nota de algumas coisas que eu fui aprendendo. Está aqui as diminuições do calcanhar conforme me ensinaram a fazer a primeira vez. Eu tomei nota, fiz assim um esquema que inclusive foi feito num outro papel e depois está aqui colado, e a ideia inicial era essa. E depois eu peguei nele e comecei a ver que tinha tomado nota dos projetos que eu tinha feito, das primeiras 2 ou 3 meias e do primeiro shell, da primeira gola, etc. E depois achei que isto tinha pernas para andar, mas, e devo dizer que fui completamente inspirada pelo Knit Journal da Naná. Eu acho que ela até faz aquilo nos dossiês grandes, mas foi com a Naná que eu me inspirei muito para fazer o Knit Journal com o conceito que ele tem hoje. E tive que ir muito atrás e tive que recolher fotografias do meu telemóvel, voltar a tirar fotografias a objetos determinados,
Ir ver nas fotografias as datas e penso eu, para em 2019 é que eu fiz um apanhado daquilo que eu já tinha feito, com base em fotografias, com as etiquetas, e depois isto mudou um bocadinho então de perspectiva e eu fui tomando nota dos projetos cronologicamente, com fotografias do projeto terminado. Costumo guardar assim os papelinhos que vêm das retrosarias. Pronto, este apanhado foi feito já muito depois de ter concluído estes projetos e imprimindo as fotografias e tomando nota. E só depois, bastante mais tarde, é que eu comecei a entrar no esquema de iniciar um projeto e vir tomar nota daquilo que estou a fazer, e só no fim é que ponho a fotografia. Isto foi tudo feito assim ao mesmo tempo. Pronto, este é o primeiro volume, apanha aqui o ano de 16, 17, 18, aqui o meu início do meu ano de 2019. O registro do primeiro Meet with Friends, a pulseira, as fotos. Gosto imenso disso. Este está muito mais giro que os outros, porque como eu fiz depois aquilo tudo de uma vez, foi só decorar e colar o washi tape e foi muito divertido. Etiquetas, os fios, costumo guardar. Também na altura decidi fazer isto, cheguei à conclusão que havia algumas etiquetas que eu já tinha deitado fora. Isto foi um Make 9 que eu fiz, mas do qual só concluí 6 projetos, estão aqui. Pronto, está assim, este está modestinho. E depois a coisa intensificou-se. Este foi iniciado em 2021. Minha pretensão para fazer desenhos, bola, nenhuma, não tenho jeito nenhum. Aqui às vezes também tenho tipo wishlist, compras de sonho, não é? Algumas coisas que eu gostava de comprar. As etiquetas. Pronto, guardo os papelinhos quando faço compras e os bilhetinhos amorosos que toda a gente me escreve, que vêm das retrosarias e assim. As meias dos reis, e com as fitinhas que me mandam. Pronto, e por aí fora. E é isso. Hoje em dia, as notas são simples. Eu ponho o nome do modelo, de onde é que eu estou a tirar, se é livro, se é esquema, as agulhas, o fio, a data de início, a data do fim. Se for um test knit, eu ponho também a data do prazo final e tomo nota. O processo é divertido, é só isso. E depois, passado algum tempo, anos, meses, tem alguma piada ir ver. Já comecei um agora em 2023, aquele estava muito cheio. Eu para aqui a fazer decorações nos meses. E o registro daquilo que o ano anterior traz, não é? O trânsito. E depois então os projetos novos. Eu tenho 2 projetos em andamento e um terceiro que já foi concluído, que eram as meias sem biqueira. Está aqui uma pequena projeção do meu cobertor de restos, porque um dia deste eu estive a fazer um pequeno planeamento ali em cima do sofá e depois tirei uma foto que é para me lembrar que eu acho que é assim que quero que fiquem as próximas carreiras. Nada disto é estanque, tudo pode mudar, o plano que é hoje pode já não ser amanhã, mas em princípio é isto. E porque o meu cobertor foi uma das coisas que ficou por vos mostrar, está aqui, eu iniciei-o em 2018, janeiro de 2018. O primeiro quadrado é o fio das primeiras meias que eu fiz e estas vocês viram ali também logo a seguir. E isto é tudo fio fingering, acho que não tenho aqui nenhuma exceção. Normalmente são restos de meias, mas por exemplo, estes dois aqui foram uma camisola e
estes dois aqui estão num chile e este fluorescente e este também são num chile. Faltam aqui os outros amigos. Eu vou tentando juntar mais ou menos os fios do mesmo projeto, mas vou tentando prestar alguma atenção às cores. Não acho que isto fica estranho. Pronto, em princípio, este é do meu filho mais velho. E este, não tem nada a ver, este é de crochê, este é do meu filho mais novo. Assim, eu já tinha feito estes primeiros 3 há muito tempo, são exatamente os mesmos 3 daquele, os primeiros das minhas primeiras meias, das outras a seguir que não apanharam as mesmas cores de riscas e do meu primeiro chile. Está aqui, e estes 4 aqui eu já fiz recentemente, são os restinhos das meias. Estavam ali à mão e eu achei por bem pôr já. Pronto, isto são aqueles projetos a mega longo prazo. Não tenho qualquer pretensão de acabar isto a correr. Não tenho qualquer espécie de disciplina para trabalhar neles num determinado dia da semana. Devia fazer aquela lógica do Scrappy Sunday, pelo menos, mas não faço. E faço só quando me apetece, mas às vezes sou capaz de fazer, por exemplo, 2 quadrados de uma vez, se estiver para aí virado, e vai evoluindo. Não é pressa e não é sequer ao menos um projeto contabilizado. É uma coisa engraçada a longo prazo e que vai ser sempre um guarda-memórias. Para a Cristina não ficar chateada comigo e porque a outra gravação, para além de ter uma tremenda falta de luz, eu esqueci do livro. Desta vez eu pus aqui ao lado. Este livro eu trouxe-vos hoje porque ele desencadeou a compra de vários livros assim com um carisma semelhante. Já com alguns anos de publicação, normalmente publicações em segunda mão, e este foi o primeiro. A história do livro é: eu e uma das minhas primas estávamos numa celebração de Páscoa a passar o feed do Facebook de uma retrosaria que fica ao pé da casa dela e que é de uma amiga comum, e a senhora tinha uma publicação em que estava a oferecer este livro em compras de valor igual ou superior a 50 euros. Mas a publicação já tinha na altura 2 anos e, portanto, a senhora já não tinha nenhum exemplar. Portanto, escusado será dizer que eu fiquei com imensa curiosidade e procurei pelo livro nos sítios habituais, ou LX e custo justo e assim. Encontrei numa plataforma chamada Coisas, que eu não conhecia até à altura e que não voltei a utilizar, e foi onde consegui várias ofertas do mesmo livro. Nos outros sítios eu não tinha encontrado. Portanto, o livro chama-se Tricô, o livro das camisolas. O livro acho que é de 1984. Portanto, tem assim, exato, o livro tem o copyright em 1982 e depois foi impresso e encadernado na printer portuguesa em março de 84. E eu já tinha visto numa outra altura que os modelos são todos de designers ingleses, mesmo, do Reino Unido. E chamou-me imensa atenção. E eu confesso que há aqui uma camisola que eu gostava imenso de fazer. Mas sou muito gira. Que é esta. Eu penso que isto tenha, pois, uma construção por peças e eu fujo dessas como o Diabo da Cruz, mas que a camisola é muito gira. Quando eu comprei o livro não lhe conhecia o conteúdo de todo, nem encontrei imagens do conteúdo, portanto eu comprei o livro pela capa, julguei-o pela capa e julguei bem. O livro é muito engraçado. Claro que há várias peças que são feitas pelo fio, né? O fio é que faz isto. Está muito engraçado. Se fosse com outro fio o efeito já não era o mesmo. Deixa eu ver se encontro aqui mais outro. Típico e giríssimo. Daquela fase dos anos 80. E apesar de eu achar
Também gosto desta, que é da capa. Apesar de eu achar que não reproduziria todas as camisolas, aquela dos quadradinhos talvez ainda venha a fazer. Também gosto imenso desta. E tem aqui uma, também assim, muito típica. Eu até acho que é um casaco. Se eu encontro aqui para mostrar. Tem um capítulo no fim sobre ensinar. Onde é que anda aqui? Mega colorido. Não sei se tem aplicações ou bordados. Mas é... Será que eu não estou a fazer confusão e nem é aqui? Se calhar estou. Adoro isto. Não é o que eu estava à procura. E se calhar aquilo que eu achava que estava aqui não é aqui que está. Se calhar não é. Muito típico. Muito giro. Marca uma época e foi graças a andar atrás deste que eu fui descobrindo outros e que me interessei por ter alguns daqueles livros que eu acho que marcam muito uma determinada época em que isto até se publicava com relativa assiduidade e depois de repente deixámos de ter quase publicações em português, quer fossem originalmente portuguesas ou traduzidas, e até à altura em que o tricô voltou assim um bocado mais em força e depois tivemos aí algumas publicações e pessoas a investir outra vez nisto. Agora a seguir, uma coisa tão gira, acho eu que é giro. Toda a gente falou, ou muita gente falou, na minha bolsinha de tricô que eu fiz. O modelo chama-se Snowy Bag e é da North.Knitter, no Ravelry. A senhora é espanhola, mas o nome dela não é... Quer dizer, o nome não é difícil de pronunciar. Ela chama-se Arangsta Casado. Eu não sei se estou a dizer isto em condições, mas não interessa. E eu gosto imenso daquela bolsa e o que acontece é que ao dar volta ao acervo para vos mostrar os fios para os planos, eu descobri, quer dizer, eu já sabia, mas veio-me assim à mão os restos que me sobraram daquela, tricotar aquela bolsa. Portanto, eu comprei 2 novelos deste, já vai, 2 novelos deste, e eu tenho a impressão que este novelo está completo e que isto aqui à volta é o que sobrou do primeiro. Portanto, sendo esta a cor principal, chega e sobra para fazer outra. E das outras 3 cores, o que acontece, com licença, é que está aqui o suficiente para fazer a bolsa. Eu, por acaso, não me dei ao trabalho ainda de pesar, mas também não é nada muito difícil de fazer. Eu acho que gastei mais deste, parece-me estar mais leve que os outros e mesmo pela maneira como está aqui a exposição, dá a sensação que eu gastei mais, fui mais dentro da dobagem do novelo. E portanto, ou fazer a base com esta cor e trocar um bocadinho a ordem, tendo em conta que parece que se gasta mais de umas cores do que de outras, ou utilizar, também me lembrei, deve ficar giríssima, estas 3 cores como base, né? ir construindo o tamanho da bolsa com estas cores e fazendo os desenhos com esta. Mas isso é ao critério de quem ganhar os restinhos. São restos. Este eu penso que eventualmente está completo e tem aqui mais qualquer coisa, mas estes são restos. Estes 3 novelos não estão completos. Mas quem quiser, eu sorteio a lã e ofereço o modelo no Ravelry. Isto é a minha forma de agradecer o carinho tremendo com que vocês receberam o meu podcast e me elogiaram e me incentivaram e me pediram para estar aqui outra vez. Por isso, o que é preciso para se inscreverem no giveaway? É preciso deixarem um comentário no vídeo de hoje a dizer que querem participar no giveaway.
porque realmente se vocês não vão querer, se não gostaram da bolsa, se não é a vossa praia, não tirem a vez a ninguém. Eu, pelo menos, quando não gosto do giveaway, não me inscrevo. Portanto, quem quiser, quem gostar, quem quiser os restinhos para tricotar a bolsa, eu ofereço. E ofereço o modelo e vocês só têm que deixar um comentário e dizer eu quero tricotar a Snowy Bag. Não precisa dizer forçosamente assim, eu gostava de tricotar a Snowy Bag, eu gostei da tua Snowy Bag, eu quero participar, por aí fora. Eu acho que não me estou a esquecer de nada. Isto ficou definitivamente melhor gravado do que da última vez, porque estava a entrar o sol aqui por esta janela do lado e a gravação ficou mesmo do mais medonho. E então, obrigada por estarem desse lado, obrigada por serem tão carinhosas, obrigada por partilharem comigo aquilo que quiserem partilhar sobre esta nossa terapia que nos faz tão bem e já sabem, eu vou fazer o sorteio e divulgar isto no próximo podcast, que como é óbvio eu não faço ideia quando é que vai ser, mas se eu vir que a coisa se adianta muito, posso fazer uma gravação só para sortear, etc. Mas pronto, mais ou menos entre 2 semanas a um mês, até para ter alguma coisa de jeito para partilhar convosco, é o tempo que vocês têm para me dizerem que querem ficar com a irmã gêmea da minha bolsinha. Obrigada a todas por estarem aí e até à próxima. Tricotem muito e aproveitem o vosso tempo e sejam muito felizes a fazer aquilo que vos fizer mais feliz. Um beijinho!